A aula de hoje é domicílio da pessoa natural. Bom, meus caros, o que é domicílio? Domicílio, primeiro, é a sede da pessoa, tá? Seja jurídica, seja natural. Toda a pessoa tem uma sede onde ali ela irradia a sua vida, os seus negócios, suas atividades. Ao fazer isso, então este local é chamado domicílio, ou seja, o lugar onde ela responde por suas obrigações. Esse é o domicílio da pessoa natural. Bom, o Código Civil cuida disso porque o domicílio é importante, porque é ali que ela será encontrada, ali as suas obrigações serão exigidas, as ações contra ela serão propostas, as ações que ela propor poderão ser propostas ali. Então essa é a finalidade da existência do domicílio da pessoa natural. Tá? Da mesma sorte, a há uma diferenciação e há diversos tipos de domicílio. Tá? Então, vamos ver. Quais são os tipos de domicílio que nós temos? Primeiro, quanto ao número, nós podemos classificar em único e plurimo. Plurimo, vários. Tá? Então, e ainda tem familiar e profissional, quando são vários. Mas vamos ver o Código Civil, o que ele nos diz. Artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, como é que você define o domicílio? O domicílio tem dois elementos para a sua definição aqui da pessoa natural: a residência e ânimo definitivo. Olha o artigo ali. Onde estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, onde a pessoa reside com o ânimo de ali ficar residindo. Não importa que ela depois se mude 6 meses depois. Mas enquanto esteve ali ela tinha sua residência, tá, com finalidade definitiva. Então, os elementos, tá, para caracterizar que ali é o domicílio da pessoa. Certo? Então, a residência dela com ânimo definitivo. Bom, se a residência com ânimo definitivo, é questão de saber, a pessoa pode ter mais de uma residência? Cada uma dessas residências, se ela tiver mais de uma, poderá ser considerado o seu domicílio? A resposta é positiva. A pessoa pode ter mais de uma residência, sim. E se residir periodicamente, ou de tempos em tempos, em cada uma cada uma dessas residências será considerada domicílio. É o que nos diz o artigo 71. Tá? Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer uma delas. Não é domicílio aquelas pessoas que têm essa possibilidade de ter mais uma residência, então pode ter mais de um domicílio, cada qual na sua residência. Digamos que vocês, pode ser que não agora, mas no futuro, eu tenho certeza, serão profissionais brilhantes e terão carreiras de sucesso. Tenho uma residência em Ponta Porã, outra residência em Balneário Camboriú, a outra residência em Natal, no Rio Grande do Norte, a outra em Chicago, nos Estados Unidos, e uma em Paris. Cada uma dessas, vivendo alternadamente, será, então, considerada seu domicílio, porque tem diversas residências. Veja, mas aí é importante o ânimo definitivo. Ali realmente é a sua residência, onde alternadamente você vive. Não significa que você transfere a sua residência quando o caráter é temporário. Vamos dar o seguinte exemplo. Final do ano, você quer descansar, afinal 2020 vai ser um ano extremamente extenuante, cansativo, quarentena, isolamento, tudo que você quer no final do ano é viajar. E você vai passar 15 dias então na praia. Lá você aluga uma casa para ficar 15 dias. Né? E tudo que você não quer é ficar esses 15 dias agora com a família, você quer ficar sozinho. O caráter temporário do aluguel já deixa bem claro que ali não é sua residência. Né? Que ali é uma casa de temporada. Que você vai voltar para a sua residência. Então o ânimo definitivo é que é importante. Você tem várias residências em que vive alternadamente. Quer um exemplo de residência?
A pessoa tem uma casa na cidade e outra na fazenda. E ela mora na cidade e ela mora na fazenda. Tá? Ambos são seu domicílio. E por vezes isso fica em municípios diferentes. Mora na cidade e mora na fazenda. Tá? Então tem lá sua residência, mais de uma residência. Agora, quanto à multiplicidade de domicílios, não é também só quanto à multiplicidade de residências. Há também aquele ligado à profissão da pessoa. Então diz o artigo 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Olha só. Então, a pessoa mora numa cidade e trabalha na outra. Tem 2 domicílios. Isso é muito fácil de acontecer. Vamos dar um exemplo de quem mora em Ponta Porã e trabalha em Pedro Juan Cabaleiro e vice-versa. Tem 2 domicílios, um pela residência, né? Outro pelo trabalho. No meu caso, eu resido em Dourados, trabalho em Ponta Porã, tenho um trabalho, um domicílio em Ponta Porã, um em Dourados. Já cheguei a ter 4 domicílios. Morar em Dourados, ter escritório em Dourados, ter escritório em Nova Alvorada, dar aula em Naviraí e dar aula em Ponta Porã. Então, 4 domicílios. 1 pela residência, 3 pelo trabalho. Aí vem da necessidade. Algumas vezes isso é tão comum assim, dado que em algumas situações cidades são metropolitanas e ao atravessar de uma rua, né, você muda de cidade e acaba que ocorre isso. Então você pode ter vários domicílios pela multiplicidade de residências ou então pela profissão, pelo exercício da profissão. Então, o domicílio não é só um lugar. É ainda possível classificar os domicílios quanto à liberdade de escolha. Quanto à liberdade de escolha. Então, a gente tem primeiro que o domicílio necessário ou legal e o domicílio de forma livre, escolhido livremente. Escolhido livremente é o caso do artigo 70 até o 72 e o 73. É livremente escolhido pela pessoa. Ou seja, onde ela tem a sua residência com ânimos definitivo, ou onde ela exerce a sua profissão. Também, aí o artigo 73 diz: ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Não tenha residência habitual. Vamos dar um exemplo aqui. Esse pessoal que fica nos semáforos fazendo malabarismo, não é? Eles não têm residência habitual. Pode ser que alguns tenham, mas a maioria não tem. Ficam numa cidade, depois vão para outra. Ciganos, que têm, pela própria natureza da cultura deles, ficar se mudando constantemente. É sempre temporário. Os circenses, da mesma maneira, vão passando de cidade em cidade, cidade em cidade, cidade em cidade. Então não tem uma residência habitual. Aonde é o domicílio deles? Aonde eles estão. Mas é livremente escolhido por eles, não é determinado pela lei. Bom, aqui agora, porém, há algumas pessoas, o domicílio é imposto pela lei. Chama de domicílio necessário ou domicílio legal. E aí convido vocês para comigo ler o artigo 76 do Código Civil. Tem domicílio necessário e incapaz o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Vamos lá. Incapaz. Qual seria o domicílio do incapaz? Ora, do seu representante. Então lá, o domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Parágrafo único do 76. Então, bastante fácil. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O servidor público tem domicílio onde ele está lotado em caráter definitivo, permanente, para exercer as suas funções. Não se considera domicílio quando ele é transferido em caráter temporário para prestar algum serviço fora do lugar onde ele permanentemente está. Alguns servidores públicos, vamos pegar o exemplo. Não, esse não serve, esse é militar. Alguns servidores públicos são levados para outras unidades da federação ou outras cidades para prestar serviço, mas é de caráter temporário. E aí eles retornam depois para onde estão lotados de caráter permanente.
Então, do servidor público fica vinculado o domicílio dele aonde ele está lotado em caráter permanente. Da mesma sorte, chega lá do militar. O do militar aonde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando em que se encontrar imediatamente subordinado. Então, o militar é diferente. Então, o militar você vai olhar o batalhão onde ele está, se for do Exército, onde ele está servindo, né, o regimento em que ele está vinculado, e da Marinha e da Aeronáutica, o comando aonde ele está vinculado. Porque a Marinha, às vezes, o militar da Marinha ele está embarcado, né? E aí ele está em alto mar. Então tem que ver vinculado a qual comando que ele está, lá é considerado o dele. E a aeronáutica também tem as suas características, mas isso é questão da organização das Forças Armadas, no seu sentido. Bom, aí vem o marítimo. Marítimo, estou falando aqui, não tem nada a ver com a marinha das Forças Armadas. O marítimo é da Marinha Mercante. Marítimo é um civil, ele é da Marinha Mercante. O marítimo, aonde o navio estiver matriculado. Tá? Onde que o navio está matriculado? Ele está matriculado em algum porto. Então, o marítimo, quando está embarcado, o domicílio dele é naquele porto onde está matriculado aquele navio. Ele tem uma matrícula, um número. Até como se fosse um bem imóvel, assim, porque lá está lá a matrícula bonitinha. Tá? Então, do marítimo tem esse detalhe também. Ele fica embarcado, às vezes, quer dar um exemplo para vocês? O pessoal da Petrobras que trabalha em plataforma de petróleo em alto mar. É interessante observar que aquelas plataformas de petróleo, aquilo são navios, aquilo está boiando, aquilo não está preso. Aquilo está flutuando por lá. Aquilo é um navio. Há um controle todo daquilo ali, para que ele fique preso ali no mesmo lugar. Não é preso, não saia dali. Então ele está embarcado. Enquanto ele está lá embarcado, é aonde está matriculado aquele navio lá que a gente conhece como estação extratora de petróleo. E o preso, né? O preso, onde é o domicílio do preso? O domicílio do preso é no lugar que ele tem que cumprir a sua sentença. Não, no presídio, né? Onde que está o presídio? Está ali. Então, ali é o domicílio dele. O preso, em tese, seria o mais fácil de encontrar. Então, estes a lei deixa bem claro que eles não têm escolha quanto ao domicílio. O domicílio é definido pela lei, eles não mudam. O artigo 77 do Código Civil, ele continua dizendo assim: o agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde esteve. O agente diplomático, ele, apesar de estar a serviço fora do Brasil, o domicílio dele é no Brasil. E o que ele está falando aqui, se ele for citado lá fora, ele pode alegar extraterritorialidade para que ele seja citado aqui no Brasil para se defender de qualquer ação. Então, no domicílio dele, aonde seria o domicílio dele no Brasil? Se ele não informar, é no Distrito Federal ou no último lugar em que ele esteve. Só nesse sentido. Então, do agente diplomático, que ele está sempre a serviço de forma temporária, nunca definitiva lá. O lugar definitivo dele aqui é no Brasil mesmo. Bom, agora, como é que eu mudo de domicílio? O que eu preciso fazer para mudar o meu domicílio? Eu vou mudar, por exemplo, você vai se mudar de Antônio João para Bela Vista, ou de Antônio João para Newark. Então, o que você precisa fazer para que em Newark seja o seu novo domicílio? Você precisa comparecer perante a autoridade policial e apresentar a sua documentação, falar que agora, doravante, Newark será o meu novo domicílio? O que tem que fazer? Tem que fazer nada. O artigo 74 é muito claro. Muda-se o domicílio transferindo a residência com a intenção manifesta de mudar. Pronto. Você mudou de residência, a intenção é com ânimo definitivo para ali permanecer, pronto. Mudou seu domicílio. O parágrafo único diz assim: a prova da intenção resultará do que declarar a pessoas municipalidade dos lugares que deixa e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança,
com as circunstâncias que a acompanharem. A lei diz que a pessoa pode declarar para a municipalidade que está se mudando daquele município e indo para um outro município, e ao chegar no novo, informar a autoridade. Mas deixa bem claro, se não declarar nada disso, a própria mudança já é o suficiente. Tá? Ora, na prática ninguém declara e ninguém avisa ninguém. Né? Você não precisa aí comunicar às autoridades civis, militares e eclesiásticas de que está fazendo a sua mudança. Basta se mudar com caráter definitivo. Você se muda e tal com caráter de ali ficar. Então a definitividade da mudança da residência implica na mudança do domicílio. Nesse capítulo do domicílio aqui, ele trata também da questão do domicílio das pessoas jurídicas. Das pessoas jurídicas. E diz das pessoas jurídicas aonde é o domicílio delas. O que nos interessa aqui, única e tão somente, é das pessoas jurídicas de direito privado, porque as pessoas jurídicas de direito público são objeto de estudo lá no direito público, em especial no direito administrativo. Mas as de direito privado diz assim: quantas pessoas jurídicas o domicílio é? Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto e nos atos constitutivos. A pessoa jurídica, a sua existência, ela começa com o registro do contrato social na junta comercial ou no cartório. E é item obrigatório nesse contrato social a indicação da sua sede. Então, o domicílio da pessoa jurídica é na sede da pessoa jurídica. Não há pessoa jurídica criada que não tenha uma sede criada. Então, o domicílio da pessoa jurídica é onde está no contrato social devidamente registrado. É isso. Se não tiver no contrato social, que não existe isso no Brasil, daí é onde está a sua diretoria, que também está na sua sede. Então, daí esse detalhe da questão do domicílio da pessoa jurídica. Então, meus caros, o domicílio é extremamente importante porque quando vocês forem estudar processo civil, vocês vão de verificar que para encontrar a pessoa, para entrar com ação contra ela, ou dependendo do tipo de ação, eu preciso determinar para qual juiz eu vou encaminhar aquela ação. Se é para o domicílio do autor, o domicílio do réu, o domicílio de um terceiro, onde está localizado o imóvel, então a fixação e a localização desse domicílio. Então é isso que é o domicílio, o foro de ação da pessoa aonde ela responde pelos seus contratos. Ok? Essa foi a aula de hoje. Espero que estejam todos com saúde, continuem estudando, assistindo às aulas, acompanhando pelo resumo, lendo o Código Civil e a bibliografia básica. Certo? Então, sejam todos felizes.